Falar sobre como você coloca outras linguagens para trabalhar junto com Elixir. Então, queria começar falando, tipo, quem é Nirev, no caso, eu. Antes de trabalhar com Elixir, eu estava na Javalândia. Então, eu estava trabalhando mais com essas coisas de busca, análise de dados, Solar, Kafka, Spark. E aí apareceu esse negócio de Elixir, fui lá, tinha uma startup, tipo, não tinha nem escritório, não tinha produto, não tinha funcionário. Eu falei, porra, da hora. Aí agora, tipo, eu sou um cara mais de back-end, assim, ops, então lá, tipo, Elixir, a gente tá usando Ansible e Terraform para botar todas as coisas no ar na AWS. E também no front agora, ClojureScript e React. Eu não vou falar que sou especialista, mas gosto também de CSS e tal, então lá a gente tá metendo a mão em tudo. E pra galera da local web também, eu já apareci no Empas, né? Várias vezes, parece. Quando eu estava trabalhando na Elo 7, o Cook fez um negócio chamado Retiro de Devs. Então eu sou esse cara aqui. Então, sou Joe. Né? Então, beleza. E a Sherpa, né? Tipo, o Bruno já fez o favor de falar que a gente existe. Então, o que é a Sherpa? Tô dando uma prévia aí que, por enquanto, a nossa home tá feiosa, mas tá saindo a nova. A ideia da Sherpa é ter um sistema para departamento pessoal resolver a vida desse povo que é esquecido, que tem que fazer tudo com planilha e via e-mail, sinal de fumaça, ficar falando com o contador, demora meses para conseguir gerar uma folha de pagamento. E a nossa stack tá bem hipster, vamos dizer assim. A gente agora está com o Elixir 1.3, mais o Fênix. O Elixir e o Fênix está desde o começo, foi uma das coisas que me fez ir para lá, foi isso. A gente começou subindo no Heroku, agora está na AWS. Aí o primeiro front era tipo no Fênix mesmo, HTML, o CSzinho. Depois entrou um moleque que loucaço, pegou e falou: cara, tem um negócio da hora, funcional, ClojureScript, é tipo Clojure, compila para JS, fica mó fácil de fazer, vocês vão ver e tal. E aí a gente, meio retardado assim, foi na onda dele e deu certo, da hora. O bancão, assim, um negócio bem conservador, o Mohamed já falou, Postgres mesmo, não tem que inventar moda. E aí, para as coisas de busca, Elasticsearch, apesar de eu achar o Solar mais da hora, o Elasticsearch é mais fácil de subir, então tem isso. E Cassandroso, agora a gente botou no ar, tem umas street que estão usando, mó da hora. Mas beleza, e aí? Qual é desse código nativo, né? Então, por que que isso aconteceu? Teve duas features que a gente foi fazer, que era processamento de imagens. O cara sobe os documentos lá, tipo RG, CPF, carteira de trabalho. E como a gente está falando de departamento pessoal, tipo importação, exportação de planilhas e documentos, DocX, LSX, né? Então, como que você faz essas coisas? Quando a gente começou lá, no ano passado, tinha ainda menos coisa, né? E eu não sei vocês, mas quando eu vou fazer uma coisa, a primeira coisa que eu vou olhar é se alguém já fez para mim. Ou se começou a fazer, né? Então, foi lá procurar no Rex. Tem um maluco, vocês conhecem aí, a galera do local, o Diego, a primeira coisa que ele faz é começar a fazer, né? Porque ele manja, mas, porra, não dá pra fazer tudo na startup. E aí, beleza, vou lá, RexPM, Awesome Elixir também, que é um repositório no GitHub que tem várias libzinhas, é mó legal. Só procurar Awesome Elixir no Google, primeiro resultado. E pé, não tinha nada. Então, processamento de imagens, a gente sabe que tem o Graphics Magic, que é uma biblioteca bem mais da hora que o Image Magic, que todo mundo usa. E para XML, a Microsoft agora, nesse novo mundo em que a Microsoft é da hora, eles, eles abriram open source a OpenXML SDK, que é uma lib para manipular esses documentos aí em C Sharp, que o Milhouse, na real, assim, ele é certificado, Microsoft e tal. Então ele manja bastante. Então tinha essas duas coisas, né, que a gente podia usar. A gente só precisava descobrir como que fazia para integrar isso aí com o Elixir, né? Então, é da hora que tipo, tem opções para você ter interoperabilidade em Elixir e Erlang, né? Tem uma paradinha chamada NIF, que é Native Implemented Functions. Tem os ports.
tem os port drivers, tem os nodes e HTTP, né? Você pode fazer lá uma API. Então eu vou dar uma passadinha, eu vou focar primeiro nos dois, o NIFs e ports, que são os mais importantes. E port drives e nodes, HTTP não vou falar porque não precisa, né? Então, beleza. Falar primeiro dos NIFs, que são as funções implementadas nativamente. Então, o que é isso? É uma parada que permite que você implemente uma função em C e rode ela dentro da BIM, que é a máquina virtual do Erlang. Elas são vistas como uma função normal de Elixir ou Erlang para quem chama. Tipo, pertence a um módulo, tem lá escopado. Elas são compiladas e são linkadas numa biblioteca compartilhada, que é carregada dinamicamente. Então, um .so no Linux, uma DLL no Windows. E é o jeito mais rápido de rodar C em Elixir Erlang, porque não tem troca de contexto, você está lá rolando tudo junto. Então, da hora. Como é que funciona, né? Você tem lá a sua BIM, o seu NIFzinho está lá. Só que aí tem o lado não tão bom, que é o seguinte. A NIF ela é executada como uma extensão direta do código da BIM, né? E aí, por isso, a execução não é feita num ambiente seguro, né? A VM ela não consegue prover as mesmas garantias que ela tem quando está executando um código Erlang, um código Elixir. Então, não tem lá o escalonamento preemptivo, proteção de memória, isolamento. E, além disso, a execução do NIF ela é síncrona e ela bloca a thread do escalonador. Então, isso quer dizer que se pegar fogo o NIF, explode a porra toda. Tipo, acabou tua BIM. Começa do zero. Então, obviamente, essa foi a escolha que a gente fez para implementar a lib, que chama Xmagick, né? Então, não foi só a nossa escolha. Tem, por exemplo, a biblioteca que parceia Markdown e gera HTML, que usa no Xdoc, que então todo mundo que usa Elixir está usando. Também é feita com NIF. Eu achei lá o post do Valinho, assim, no grupo de discussão, ele falando, nossa, adorei mexer com NIF, mó legal. Então, nesse ponto eu vou ver se eu consigo mostrar mais ou menos como que faz isso para integrar com o NIF. Então, opa, tá aqui já aberto. O Xmagick é um dos projetinhos que a gente abriu open source, está no RexPM e tudo mais, né? Então, na parte aqui do Elixir, é bem fácil. Define um módulo, e aí esse módulo ele vai ter que ter um negócio chamado onload. Quando ele for carregado, ele chama uma função, e essa função é que carrega a sua biblioteca que está compilada dinamicamente. Então, essa função faz basicamente isso. Chega lá, pega o path do arquivo e dá Erlang load NIF. Na real, essa é uma feature tipo do Erlang, como tem a integração tranquila, a gente faz. E aí, esse módulo que ele engloba, ele faz duas coisas. Ele serve para ter as funções que você implementou em C. E se você está numa plataforma que aquela implementação não pode ser carregada, ele serve como fallback ou para você jogar um erro ou o que seja. Então, beleza, a gente tem aqui essas funções. Tem, por exemplo, a TTR, size e tudo mais. Isso aqui, por exemplo, size. A implementação é só falha. Por quê? Ela está definida aí, mas na real, quando você chama, ela vai chamar lá do C. Ela só vai cair nesse fail se não conseguir encontrar. E aí o Czinho aqui, mó bonitinho, tem uma biblioteca do Erlang, Ernif. Tá meio pequeno, né? Boa. Então, tem o Ernif aqui. Também tem a biblioteca do Graphics Magic, que é o que a gente quer usar de verdade. E aí, você pode programar C mesmo, tipo, a gente define uma estrutura que vai... Isso aqui é o que a gente troca, como se fosse o handle, você faz uma chamada de init, cria lá a estrutura para a gente, volta para o Erlang, você vai passando esse handle para as funções para frente. Né? Então, define lá as funções, tem aqui, e aí você define quais as funções que você vai exportar. Então, Ernif func, aqui essas são as funções que estão disponíveis lá naquele módulo. Então, basicamente um nome, tem aqui a aridade da função e o que você vai chamar.
E aí tem a interfacezinha, tipo, por exemplo, cadê aqui? Tan, tan, tan. Ó, init handle. Ele vai pegar, recebe, tem um formato de conversão, de compatibilidade, você vai ter que carregar, aloca coisa, tem uns malloc, não sei o quê. Aí transforma isso em tipos do Erlang. Você pega make tuple, você pode criar make atom, você cria os tipos do Erlang e você vai poder usar quando chegar lá. Então, por incrível que pareça, esse é o jeito mais fácil de você integrar C com o Erlang. Ele não é tão complicado, depois que você lê a documentação do Erlang é bem boa nisso. Fica tranquilo. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é definir alguns tipos para poder chamar aqui as funções do Graphics Image. Tem aqui o Destroy Image Info, tem Scale Image, a gente vai pegar a imagem e redimensionar. Basicamente isso que a gente queria fazer. Então, da hora. Vamos lá. Muito bom. A outra opção, que também é a mais usada e recomendada pelos desenvolvedores de Erlang e Elixir, na maioria das vezes, é port. Port funciona do seguinte, ele é um mecanismo padrão para se comunicar com o mundo fora do Erlang. Né? Ele é uma interface orientada a bytes para comunicação. Então, por exemplo, no Linux ele vai usar pipe, stdin, sdout. O programa de fora, ele reside em outro processo do SO, ele vai estar fora da Erlang VM. E cada port vai ser um recurso exclusivo de um processo, e somente ele pode conversar com aquela port. Né? E quando ele termina, a port também é fechada. Isso quer dizer que a gente tem as garantias do OTP, você está lá dentro de uma árvore de supervisão, você mata ela, todos os processos que forem terminados, os recursos, as ports associadas vão ser fechadas também. Não vai, isso é um dos problemas. Então, você não tem o controle, você simplesmente tem um controle do que você vai fechar em termos dos pipes, dos file descriptors. Né? Inclusive, quando você faz comunicação, o socket, na verdade, é um port. Então, quando o processo morre, ele vai ser fechado também. Então, basicamente, isso aqui. Você tem um processo owner, ele vai conversar com a port que está conversando com o programa que está do lado de fora. E aí tem um exemplinho que é esse aqui, deixa eu aumentar também. Isso aqui é do blog do Sasha Jurek, que foi o cara que escreveu o Elixir in Action. É um exemplinho mó da hora. O que ele faz? Um comando de Ruby que vai ficar dando eval. Isso aqui é um EXS, você pode botar um S aqui e rodar, vai funcionar. E aí, é basicamente, o port do Elixir é só um wrapzinho em cima do port do Erlang, é funcionamento igualzinho. Então você dá um open, dá um spawn no command no caso dele aqui vai ser o Rubinho, o protocolo é binário, e aí você começa a mandar comandos. Você pega port command, passa o port, fala A igual a 1, A mais igual a 2, putizar. E aí funciona com troca de mensagem, você dá um receive, você vai pegar aqui, e nesse caso ele ia pegar e imprimir 3. Realmente está executando. Então, é bem simples, né? Parece bem legal. Mas tem também seu lado do drawback. Né? Então, primeiro, programas que esperam EOF, quando você manda lá, você fechou a port, você já fechou os dois pipes, o programa não tem mais como te responder. Então, se você quiser já usar algum programa de linha de comando, alguma coisa que funciona baseado em EOF, você vai ter que lidar com isso. Tem um projetinho que chama Porcelain, de Elixir, que ele é feito justamente para ajudar a você fazer ports mais fácil, lidar com esse caso de EOF. Me parece que ele está meio abandonado, tem lá umas issues abertas, se alguém quiser dar uma olhada, continuar, achar legal. Ou você pode fazer você mesmo, você
faz o seu programa que vai chamar esse outro e só vai controlar a entrada e saída para ir chamando e devolvendo a resposta. Então, sobe um servidorzinho na frente e faz essa comunicação. Outra coisa é que a comunicação é stream, não tem uma garantia de chunk, né? Então, você tem que parsear, né? Mas tem um negócio que chama Erlang Term Format. É um negócio já do Erlang que ele pega o formato dele e transforma serializa em byte. E tem bibliotecas em outras linguagens que tratam isso. Então tem Ruby, uma biblioteca que você consegue ler e transformar isso aí. Provavelmente tem para Java, tem para C, deve ter para outros. Né? Então, é bem da hora esse daí também. Além disso, como é o contrário do NIF, o NIF é o jeito mais rápido, porque não tem troca de contexto. Esse aqui vai ter, então ainda tem overhead de serialização, deserialização das coisas. Então, o que eles falam é que ele é bom quando você tem um processo para fazer que é bem custoso. Então, vale a pena, porque esse overheadzinho vai ser tão pequeno e você tem todas as garantias do OTP, é mais seguro você fazer desse jeito. Então, legal. A próxima é o Port Driver. O Port Driver ele é como se fosse uma mistura do NIF com o port. Então, você cria uma port, só que essa port não fala com o processo de fora, ela vai falar com o processo que está rodando dentro da bin. Então, assim como o NIF, esse processo que está rodando dentro da bin ele é carregado de uma biblioteca 1SO, feito em C, não tem troca de contexto, é rápido igual, e se pegar fogo, explode tudo. Né? Aí, a diferença é que quando você usa o Port Driver, você está implementando um processo Erlang em C. Então, você pode ter todo o controle de assíncrono, você tem os schedulers, você pode reagir a eventos, receber mensagem. Então, é mais completo. Você também tem que tomar cuidado, porque se você fizer cagado em C, você vai explodir a VM inteira. E é mais difícil de implementar que o NIF. Vocês viram lá que o NIF é bem fácil, né? Então, esse aí é mais complicado justamente porque você está fazendo um processo inteiro, você tem que controlar tudo nele. Né? Esse não tenho exemplos, é basicamente você misturar os dois. Você vai criar, fazer uma interface C e botar lá dentro da VM. A outra opção é você criar um nó C ou Java. Para C tem um negócio que chama Erlang Interface, que também é um negócio que faz a tradução lá do Erlang Term Format. E para Java tem o Jinterface, mó legal. E aí com essas libs você consegue subir o que chama de nó escondido. Que tipo, é um processo assim seu, vai ser como se tivesse outro nó do Erlang distribuído rodando. Pode ser na mesma máquina, pode ser distribuído, tanto faz. Né? Então, com isso, o acoplamento fica menor, você consegue detectar falhas, você consegue fazer troca de mensagem, consegue ver que o outro nó caiu. Então, também é bom, é seguro, você tem todas as garantias que a máquina te dá, só que, na minha opinião, isso aí faz mais sentido quando você vai ter duas aplicações ou, sei lá, duas funcionalidades que elas podem coexistir sem necessariamente depender uma da outra. Então, porque é um negócio que fica um acoplamento muito solto. Né? Então, é basicamente isso. Tem também, o que eu não vou falar do HTTP, foi o que a gente escolheu para fazer a integração com o OpenXML. A gente simplesmente subiu um servidor, o Milhouse já sabia lá os paranauê todo, tem o sinatrinha do C#, que chama Nancy. Então foi bem fácil, aí a gente não precisou se preocupar em tipo, fazer uma aplicação linha de comando, fazer a serialização de serialização e tudo mais. Foi realmente o mais simples naquele caso. Já o Graphics Magic, eu acho que a gente poderia ter feito com port, seria, acho que, mais inteligente. Inclusive, tem uma parada que eu esqueci de falar, que é do NIF, que ele trava lá, eu falei que bloca o escalonador, ele para tudo, é síncrono, mas tem uma feature experimental da Erlang VM que chama os Dirt Schedulers, que aí você pode dar umas dicas assim, falar, não, essa função desse NIF, ela tem processamento CPU intensivo. E aí ele vai lá e tipo, joga para o escalonador separado para isso. E aí você pode ter em dois tipos, você pode ser I/O bound ou CPU bound.
Só que essa feature, na última versão da Erlang VM, ela já estava, tipo, saiu do beta, mas ela não vem habilitada por padrão nas compilações que estão distribuídas, você tem que ir lá e compilar tudo, então não estamos usando. Isso quer dizer que se explodir, explode. Né? E aí, qual que é a... Sorry. Dado em todas essas opções que a gente tem, qual que é a conclusão para mim? Pra mim, a conclusão é que, tipo, nenhum homem é uma ilha. Tipo, quando eu comecei lá, que, tipo, realmente ele não tinha nada, meio loucura. Mas não tem problema não ter as coisas. Você pode começar com o Elixir, se não tiver, é legal, porque você pode fazer você mesmo, você pode contribuir com a comunidade lá, criar a sua lib. Teve outro caso, por exemplo, desses de lib, a gente fez a nossa para serializar em JSON API. Ficou mó legal, só que aí a gente de repente precisou adicionar mais coisas. A gente fez só o básico que a gente precisava. Quando a gente foi fazer o resto, a gente viu que já tinha aparecido outra que estava bem mais completa, mas tinha uns problemas de performance. A gente foi corrigir, o Diego corrigiu os problemas de performance. Então, tipo, é legal. A outra é, tipo, se não tiver feito em Elixir Erlang, tem outras linguagens, você pode integrar, tipo, dá um trampinho? Dá, mas, tipo, é normal. Tanto é que, tipo, uma das libs mais utilizadas, que é de documentação, usa NIF. Ela usa uma biblioteca em C para transformar Markdown em HTML, né? Então, o negócio é que Elixir Erlang é uma parada da hora, tipo, muito foda, é muito poderoso, mas não tem por que você ficar preso, focado em só fazer as coisas nisso. Então, a alternativa tá aí, podem usar à vontade. Então, eu botei no slide também referências. As duas principais são tipo, da própria documentação do Erlang, como eu falei, bem completa. Esse The Erlang List é o blog do Sassa, é mó da hora, tipo, o cara manja pra caralho. Aquele cara do Elixir Sips, ele também fez um dos videozinhos falando sobre port, tem todo o código no GitHub dele. Tem o Porcelain, o Xmagic, e é isso aí. Eu acho que eu falei rápido, na real. Eu não tinha treinado palestra, então foi a primeira vez. Agradeço a paciência de todo mundo. Então, obrigado. E se vocês quiserem trabalhar com Elixir, assim, alguém que já está em prod e tal, a gente está contratando. Se quiser trabalhar com front também, funcional, a gente também está contratando para front. Liga nós. Valeu.